gravando. Glória a Deus. Tá gravando. Atos 1:8. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, fala conosco hoje, meu Pai. Derrama da Tua unção e graça sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Santo Espírito de Deus que habita em nós, que está no nosso meio, usa a minha vida, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Como viver, como deve viver os discípulos de uma igreja que se reúne em pequenos grupos multiplicadores? E eu começo perguntando para você: você é a igreja ou você é da igreja? Você é a igreja ou você faz parte da igreja? O que você é? Você é a igreja? Sou a igreja. Amém? Amém. Amém. Eu sou a igreja. E você? Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, ser ou pertencer à igreja, não é? A igreja é de Cristo. A igreja não é do pastor, a igreja não é da liderança, a igreja não é da denominação, a igreja é de Jesus. E quando o Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele perguntou, as pessoas estavam falando, né, o que eles estão dizendo de mim. Uns dizem que você é o profeta, outros falam que você é o Elias, né? Outros falam isso ou aquilo outro. Ele pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? E eles, então Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Então Jesus disse para o Pedro assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Na língua portuguesa não dá para a gente ter uma compreensão mais nítida, mas a verdade é que Jesus fez um jogo de palavras com a palavra Pedro e a palavra pedra. No grego, a palavra Pedro significa pedrinha, pedregulho, um seixo. E pedra, a palavra que ele usa aqui para pedra, é um rochedo, uma lapa. Então ele diz: sobre esse rochedo eu edificarei a minha igreja. Obviamente Jesus estava dizendo para o Pedro assim: você é uma pedrinha, mas sobre este rochedo, né, que é ele, edificarei a minha igreja. A Bíblia diz lá em Pedro que Jesus é a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Quem já construiu, quem mexe com construção, sabe que hoje em dia essa pedra angular que é falada na Bíblia, nós chamamos de sapatas. As sapatas são colocadas nos cantos das casas, no meio também são blocos de concreto, né, com ferro, armação de ferro e concreto, e ali, concreto armado, então ali vai estar sustentando todo o edifício. E Jesus então é a pedra angular, Jesus é esta sapata que sustenta a igreja do Senhor. Então, a igreja, conforme já disse, é de Cristo. A igreja é o corpo espiritual do Senhor Jesus, e este corpo tem um cabeça, né? O próprio Jesus é o cabeça da igreja, é o líder, o dono da igreja, e nós somos membros individualmente deste corpo. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo é importante, porque o Senhor deu um ministério para cada um de nós. A igreja chamada de primitiva, então, é o nosso modelo de igreja.
Nosso modelo de igreja não é a primeira igreja batista de Santo André, a igreja batista central de Santo André, a igreja da Paz, a igreja Shalom de Curitiba. O nosso modelo de igreja é o modelo neotestamentário, o modelo que está registrado nas páginas do Novo Testamento. Se nós temos como modelo a igreja primitiva, não na forma, mas sim na essência e na visão. Precisamos então ter a mesma visão, a mesma essência doutrinária dos irmãos da igreja, da primeira igreja. Chama primitiva não é porque eles eram rústicos, grosseiros, não. Primitivo por ser a primeira igreja que surgiu após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Devemos buscar então seguir esse modelo deixado pelos nossos irmãos do passado. Estes homens conviveram com Jesus, andaram com Jesus, viajaram com Ele, comeram juntos, acamparam com Ele, pernoitaram em certos lugares com Ele, viram seus prodígios, milagres e sinais, foram testemunhas oculares e auriculares dos milagres de Jesus, viram e ouviram tudo aquilo que o Senhor fez e o Senhor ensinou. Então, os primeiros discípulos de Jesus devem ser o nosso modelo, se não na forma, conforme eu disse, porque obviamente eles se vestiam de outra forma, eles tinham uma outra língua, tinham outra forma de pensamento oriental, uma outra cultura, uma outra alimentação, enfim, várias outras coisas que eles eram diferentes de nós. A primeira igreja deve ser o nosso modelo então, na essência. Igreja primitiva, a igreja primitiva se fazia nas casas. A obra de Deus era feita nas casas das pessoas. Eles não tinham templos. Os templos, aliás, gente, só foi aparecer, só surgiram os templos no cristianismo por volta do século IV, no governo de Constantino, quando Constantino declarou que o cristianismo seria então a religião oficial do Império Romano. Foi mais um lance político que ele percebeu que o cristianismo tinha se espalhado por todo o Império, do que propriamente um lance religioso, de fé. Foi mais uma jogada política do que a fé de Constantino. Então, naquele período, antes do surgimento dos templos, as casas eram os templos. As casas dos crentes serviam de templo. Agora, lá em Jerusalém, eles iam no templo, mas eles não usavam a nave do templo, eles usavam o alpendre de Salomão, que era um espaço reservado para as mulheres e para os estrangeiros. Eles se reuniam ali para orar, para buscar a presença de Deus. Mas a reunião de culto, a reunião cultica, a reunião de celebração era feita nas casas dos irmãos, onde também eles celebravam a ceia do Senhor. Então, neste momento, nesta noite, eu quero ver com vocês alguns princípios da igreja primitiva que nós devemos aplicar na nossa igreja, que funciona em células multiplicadoras, em pequenos grupos de multiplicação. Essa palavra multiplicação é muito importante no nosso ministério e nós temos feito pouco uso dela. Nas células ou nos pequenos grupos, os líderes precisam criar a expectativa de que esta célula, que este grupo vai se multiplicar. Então toda reunião precisa se orar pela salvação de vidas, pelo crescimento da célula e falar: nós temos que trabalhar para que a nossa célula cresça e se multiplique, porque não é apenas célula de comunhão. Algumas se transformam em células de comunhão, em pequeno grupo de comunhão, e fica só aquela coisa entre crentes, reunião de crente para crente, festa de crente para crente, mas o objetivo não é esse. O objetivo é ganhar vidas para Jesus. Então, vamos ver alguns princípios básicos. O primeiro princípio é que uma igreja de pequenos grupos multiplicadores,
os discípulos vivem como testemunhas de Cristo. Diga, testemunha. Testemunha. Vós recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. Amém? Ou não? Onde então seremos testemunhas do Senhor Jesus? Em Jerusalém. Jerusalém, vamos comparar com o nosso bairro. Lá, aqui eu não sei na Vila Nogueira quanto tem, mas lá na região da igreja em São Bernardo, do Ferrazópolis para lá, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, tinha uma população de 53 mil habitantes. Que segundo os historiadores era a população de Jerusalém nos dias de Jesus. Você vê, um bairro, uma região da cidade tem a população que Jerusalém tinha naquela época. Então Jerusalém é o nosso bairro, Judeia é a nossa cidade, aqui Diadema, lá em São Bernardo, e Samaria, o nosso estado de São Paulo. E até os confins da terra é o Brasil e o mundo. Os confins da terra, eles começam, pode ser ali, naquela favela que tem ali embaixo, quando você vai entrar para fazer o trabalho de Deus ali. Ali é uma cultura diferente, um povo diferente, tem uma vida diferente das pessoas que moram no bairro. Então, nós precisamos ir até os confins da terra. Pode ser uma tribo de índio, pode ser um povo muçulmano. Aqui a Igreja Batista em São Paulo, a Igreja Batista da Liberdade, tem trabalho com espanhóis, com chineses e com ingleses, se não me falha a memória, tem curso também em inglês. Então é um trabalho multicultural. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder do Espírito Santo. Este fato esta profecia de Cristo foi confirmada no dia em que o Espírito Santo desceu sobre eles, ali em Atos 2, veio um grande ruído como de um vento tempestuoso, impetuoso, e o som, como de labareda o som de um vento e a forma de labareda de fogo que desceu sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta palavrinha poder, no Novo Testamento, especialmente aqui em Atos 1:8, é dínamos, de onde veio a nossa palavra dinamite. Então o poder de Deus é uma bomba, é uma dinamite que explode os corações, que muda as vidas, que transforma pessoas más em pessoas honestas, boas e direitas, pessoa ruim, gente boa, Esse poder do Evangelho, o Evangelho tem esse poder de nos transformar poderosamente em pessoas que estávamos perdidas, sem Deus e sem luz, em pessoas salvas. E ele diz mais: vocês vão receber o poder, vão receber a dinamite de Deus, e vocês serão minhas testemunhas. Amém. A palavrinha grega é marturel, de onde veio a nossa palavra mártir. Cada um de nós é um mártir do Evangelho de Jesus, para levar a palavra de Deus aonde o Senhor nos enviar. Somos chamados para anunciar, somos chamados para testemunhar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Como eu disse, confins da terra pode começar logo ali, após a porta da igreja. Um povo que não fala a nossa língua, os venezuelanos mesmo que estão entrando no Brasil, fugindo lá da Venezuela, é um povo que vem dos confins da terra, que estão nos confins da terra. É um povo aflito, fala outra língua, vem para um país estranho, às vezes são mal recebidos aqui. Enfim, esse povo precisa ser evangelizado. E nós, cristãos aqui de Diadema, de São Bernardo, Mariporã, precisamos aproveitar cada oportunidade para expressar o amor de Deus para com as pessoas que estão vivendo nas trevas. Devemos olhar
para além das fronteiras da nossa igreja, para além das paredes da nossa igreja. A partir daquela porta começa o campo missionário, e nós precisamos então levar a luz do Senhor, refletir a luz de Cristo para as pessoas que estão vivendo nas trevas. Somente a luz do Evangelho de Jesus pode alcançar nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, de escola, e até mesmo pessoas desconhecidas. E para isso, irmãos, nós precisamos trabalhar. Não adianta a gente ficar aqui: Senhor, enche essa igreja de pessoas, essa igreja vai ser cheia de pessoas, mas a gente não faz nada, não abre a boca, não convida, não evangeliza. Não adianta você ficar falando que vai ser, mas não tem nenhuma ação para ser. Então nós temos que agir, nós temos que orar, mas temos também que fazer a obra de Deus. Jesus disse: vocês vão e façam discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém. Para que também essas pessoas que estão lá nas trevas possam ser transportadas para a luz do Filho de Deus, e possam ter um relacionamento pessoal com Cristo e chamar o nosso Deus de Pai. Abba, Pai, Paizinho, ter essa intimidade de filhinho e papai com o Pai Celestial. Amém? Então você, eu, a igreja de Cristo, a igreja de pequenos grupos multiplicadores, de células multiplicadoras, é uma igreja, os cristãos, nós os cristãos somos testemunhas de Cristo neste mundo que está vivendo nas trevas. A segunda semelhança que nós precisamos ter com a igreja primitiva é que uma igreja em pequenos grupos multiplicadores, os discípulos vivem em comunidade da fé. Digam, comunidade. Todos os que criam. Atos 2:44, se você quiser abrir sua Bíblia. Atos 2:44. Amém? Amém? Todos os que criam estavam juntos. Na outra tradução diz: estavam unidos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Aleluia. O texto diz: todos os que criam estavam unidos, estavam juntos, tinham propósitos comuns, tinham tudo em comum. A comunidade da fé, então, é este lugar onde todos estão do mesmo time, onde todos estão do mesmo lado, sabendo que o inimigo é o diabo, sabendo que o inimigo não é o meu irmão ou a minha irmã. Nós então temos que estar unidos em comunhão. A comunidade da fé é um lugar onde nós trabalhamos para suprir as necessidades básicas uns dos outros, onde o repartir quando tem necessidade é uma prática rotineira, é normal dentro da comunidade da fé. Um crente ajudar o outro, um crente abençoar o outro, é normal então nós ajudarmos os nossos irmãos quando eles estão passando por dificuldades. Eu me lembro lá em São Bernardo, quando nós começamos o projeto de igreja em células ali, de pequenos grupos, uma irmã da igreja ficou desempregada e ficou sem o dinheiro para pagar o aluguel. Então os irmãos da célula se reuniram, fizeram ali uma coleta, levantaram uma oferta para ajudar aquela irmã, mas o dinheiro que conseguiram ainda não foi suficiente. Então nós pedimos ajuda para outra célula irmã e também não foi suficiente. Então o pastor e os supervisores completamos o valor para aquela irmã pagar o aluguel, e assim sucessivamente. Uma outra irmã teve problemas com remédio, foi no médico, estava doente, foi ao médico, o médico deu a receita, mas você sabe, não adianta ficar com aquele pedaço de papel onde está escrito o nome do remédio, se você não comprar o remédio, você não vai sarar. Então essa irmã tinha a receita, mas não tinha o dinheiro para comprar o remédio, e a igreja então veio a saber, novamente a igreja abençoou esta outra irmã,
Uma outra família tinha o arroz e o feijão, mas acabou o gás e não tinha dinheiro para comprar o gás. Tinha comida para cozinhar, mas não tinha o fogo para fazer o alimento. A igreja novamente abençoou, e assim várias e várias vezes eu poderia relatar aqui. São pequenas ações, mas que abençoam vidas. Amém. Amém, irmãos? Assim então, vivemos numa comunidade da fé, onde o irmão abençoa o outro irmão. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles abençoavam a vida do outro, edificavam a vida do outro. A edificação, ela não é feita só aqui no culto, na hora da pregação da palavra, não é feita só na célula. Eu edifico a sua vida através do relacionamento, me relacionando. Então eles estavam juntos, abençoando a vida uns dos outros, comiam juntos em suas casas, com alegria em seus corações, com pureza, diz a palavra, com singeleza de coração. A comunidade da fé, então, é um lugar onde cada discípulo encoraja o outro. Amado, nós precisamos aprender a ministrar encorajamento na vida do irmão que está desanimado, que está enfraquecido, abençoar a vida dele, palavra de ânimo, palavra de fé, ministra vida, ministra fé. Irmão, você é uma bênção, irmão, Jesus está com você, Ele não vai te desamparar, Jesus vai te abençoar, você vai sair dessa. Sabe aquele negócio que nós chamamos de dar uma força para o irmão? Dá uma força, fui lá dar uma força para ele, mas é uma força emocional, mas principalmente espiritual. Encorajar a viverem o Evangelho, o cristianismo bíblico. Então, as células multiplicadoras é este lugar aonde orar e ministrar na vida do irmão, criar então na vida do irmão uma motivação especial para ele servir ao Senhor, orar e ministrar uns aos outros, para que nós possamos ter interesse uns pelos outros, cuidado uns com os outros. Amém? Diga assim: cuidado com meu irmão. Os discípulos de Cristo têm em seu coração esse desejo de ver o melhor para você, meu irmão. Amém. De ver você abençoado, você vivendo bem, esse desejo de que o meu irmão tenha o melhor da parte de Deus. Eu pastoreava uma igreja em Mauá, uma pequena igreja, e tinha uma irmãzinha que trabalhava na área de eventos, e ela fazia tudo com muito esmero, com muita dedicação. E um dia então perguntei: irmã, por que você trabalha assim, faz tudo com muito carinho, com muito amor? Ela disse para mim: porque os meus irmãos merecem o melhor. Amém. Amém, irmão? Então é o melhor para nós. Meu irmão, eu tenho que fazer o melhor. Quando eu estou aqui para servir vocês com a palavra de Deus, quando eu vou preparar a palavra, o sermão, eu não vou fazer o pior, vou tentar fazer o meu melhor. Se não sair melhor do que isso que vocês têm ouvido, é porque é o meu limite, mas eu tenho que procurar fazer o melhor para a igreja. Os discípulos de Cristo têm esse desejo de ver vidas salvas. Amém, gente? Amém. A comunidade, sendo agregada à comunidade, novas pessoas, e as nossas células, nossos pequenos grupos são motivados com gente nova, irmãos. Quando vai ficando as mesmas pessoas, a tendência é morrer, porque vai tendo um desânimo. Nós vamos ficando animados quando vai chegando pessoas. É sangue novo, é gente nova que vai chegando. Amém? Amém. A comunidade da fé tem que ser este lugar aonde eu posso abrir o meu coração, eu posso chorar as minhas lágrimas sem que ninguém fique com raiva de mim. Aonde eu vou chorar as minhas lágrimas se não for na igreja do Senhor Jesus, no meio da família de Deus? Aonde eu vou poder abrir o meu coração se não for com vocês? Mas tem crente que quando o irmão começa a abrir o coração, já quer cortar a conversa, já quer mudar de assunto. Às vezes tem pessoas que precisam falar. Há anos que não falam, que ninguém ouve o seu clamor, a sua angústia de alma. Deixa a pessoa falar, porque quem ouve com atenção
ganha o direito de falar depois. Amém? Amém. Uma igreja que se reúne em células que se multiplicam vão produzir o fruto do Espírito Santo. Amém. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Falei todos? Amém. É o fruto do Espírito. Amém, querido? Amém. Que é demonstrado de forma evidente nos nossos relacionamentos. O crente precisa viver o fruto do Espírito. Você quer saber se você é um crente espiritual? É pelo fruto do Espírito. Precisamos reconhecer que, segundo a palavra de Deus, cada pessoa na igreja é importante, é parte do corpo de Cristo. Amém? Uma igreja em pequenos grupos multiplicadores tem a simpatia de todo o povo. Veja o verso 47 de Atos 2. Assim diz a palavra do Senhor: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, uma igreja que se reúne em células multiplicadoras ou pequenos grupos multiplicadores, os discípulos ganham a simpatia do povo. A igreja não pode estar localizada num local aonde os vizinhos têm raiva da igreja. Os vizinhos brigam com o pessoal da igreja. A igreja precisa, como diz o texto aqui, cair na graça do povo, na simpatia do povo. A igreja, os crentes não podem agir, os crentes não podem agir de forma antipática com as pessoas à sua volta. Como alguém já disse para mim, aquele crente é chato. Como aquele crente é chato? Não é? Porque quer ser o santarrão, quer ser o melhor de todo mundo. Não é assim. Você não deve falar, deve viver. Às vezes as pessoas, o crente fica só criticando os outros, dando pedrada, dando estilingada, chicoteando, mas ele mesmo tem telhado de vidro, e as pessoas veem, não é? As pessoas percebem. Então eu não devo ficar só criticando as pessoas, mas devo viver para que eles vejam o Evangelho em mim. A igreja então tem que ganhar a simpatia. O Senhor, diz o texto, ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu participei esse final de semana lá do congresso, o tema era Primitive-se, referindo-se à igreja primitiva. E eu saí de lá muito animado, porque este é um congresso realizado pelos batistas, pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eles pegaram todos os princípios da igreja em célula que nós já aprendemos, que nós já sabemos, mudaram alguns nomes e adaptaram lá. Estão fazendo. E tem muitas igrejas no Brasil entrando e criando, eles chamam lá de pequenos grupos. Mas aqui nós também já falamos chamamos de pequeno grupo, célula, grupo de comunhão, não importa o nome. O que importa são os princípios da palavra de Deus aplicados na vida da igreja. E o Senhor então estava lá, e esse pastor, um dos pastores que foi preletor, estava dizendo o seguinte: ele foi num pequeno grupo, foi numa célula, chegou lá, tinha 2 casais, 4 pessoas, ele e a esposa, portanto 6 pessoas. Ele olhou para a líder do grupo e perguntou assim: você não convidou ninguém? Eu distribuí uns folhetos, uns convitezinhos aí nos apartamentos, mas ninguém veio. Ele falou: vou te mostrar, irmão, como é que você convida alguém. Pegou um papel, uma folha, foi lá no primeiro apartamento, bateu na porta. A pessoa abriu, boa noite, sou o pastor fulano. A vizinha, oi vizinha, tudo bem, toda sem gracinha, né? Porque não sabe, aquela coisa de sou crente, entendeu? Aí ele, olha senhora, boa noite, sou fulano, ela se apresentou. Nós estamos aqui na casa da sua vizinha, a irmã tal, e nós vamos ter uma reunião aqui onde nós vamos ler a Bíblia e orar. E eu vim aqui saber se a senhora tem algum pedido de oração.
A mulher pediu lá que o filho dela ia fazer um concurso, alguma coisa assim. Ele anotou. Tem mais algum pedido? Não, só esse. Não. Muito bem, nós vamos orar. Foi embora. Na semana seguinte, ele voltou lá, mesmo grupo. Foi na casa da vizinha, apartamento. Bateu. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou o pastor fulano, tal. A vizinha já mais alegrinha, menos tímida. Nós viemos aqui saber se a senhora tem algum outro pedido de oração, né? E olha, nós vamos ter um lanche, no final nós temos um lanche. Se você quiser participar com a gente do lanche, venha participar. Você tem algum pedido de oração? Anotou. Ela não foi no lanche, mas ele pegou, mandou preparar um pratinho e levou lá na casa da vizinha. Na semana seguinte, era 10 para as 8, a hora que ele foi bater na porta, a vizinha abriu a porta e disse: nós vamos no pequeno grupo hoje. Gente, se não convidar, não vem ninguém. Se você não trabalhar, se você não suar a camisa, não vai render. Tem que sair, tem que convidar. Eu saí um tempo atrás, eu fui na célula do irmão, eu cheguei mais cedo, cerca de uns 40 minutos. Nós somos na vizinhança convidando, porta em porta. Olha, vamos ter uma reunião aqui, você nos convidar. Eu não usei essa estratégia da oração. É muito importante, aprendi essa. Não convida de cara, fala da oração. Nós vamos orar. Segunda vez ele falou: se você quiser participar, né? Não vai dar, não, mas não, vai ter o lanche. Mas naquela noite uma senhora foi na nossa célula. Meses depois eu batizei ela lá na igreja, São Bernardo. Fruto de um trabalho de sair de porta em porta convidando, porque são vizinhos daquele irmão que vai reunir na célula, meu irmão. Ele já conhece aquela pessoa. Um dos obstáculos das pessoas não frequentarem determinados ambientes é: eu não conheço ninguém lá, o que eu vou fazer lá? Não conheço ninguém, mas é vizinho. Agora, se você não convidar, nada vai acontecer. Precisamos então agir, orar, mas agir é oração, orar e ter uma ação. Amém. Você está entendendo, irmão? Amém. Era o que Jesus Cristo fazia. Nós pertencemos a uma comunidade de gente de fé. Amém. Gente que crê no Senhor, no Deus vivo e verdadeiro, no Deus que criou todas as coisas. Nós cremos num Cristo que veio, que se fez carne, que se fez homem, que habitou entre nós e vimos a sua glória. E Ele morreu, realizou sua obra, morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. Você quer mais alguma coisa além disso? Ou isso já é o suficiente para você fazer a obra de Deus com alegria no seu coração? A igreja precisa então ganhar esta simpatia do povo. Precisamos então também, além de agir, orar. Tem gente que só age, mas não ora. Tem gente que só ora, mas não age. Tem que juntar as duas coisas. Temos que orar intensamente, como Jesus orou lá no Getsemane, que diz que ele orou intensamente. Eu imagino que oração intensa é uma oração que vibra o inferno, faz o inferno tremer. É uma oração que vem do fundo da alma, para que Deus, vamos orar intensamente, para que Deus salve vidas, acrescente as pessoas daquela nossa lista do oikos. Precisamos orar intensamente para que Deus esteja salvando nossos parentes, vizinhos, amigos e colegas. Precisamos orar pelas pessoas que são da nossa lista, precisamos pedir que Deus faça a obra, mas nós também temos que agir em relacionamento com as pessoas, um relacionamento proposital, um relacionamento discipulador, ir lá ao encontro. Praticamos o evangelismo por relacionamento. Nós usamos aquele método do evangelismo pessoal, mas primeiro nós usamos o relacionamento. Fica mais fácil evangelizar alguém com quem eu tenho contato. Então, queridos, precisamos fazer isso. Precisamos ainda, irmãos, outra estratégia para ganhar vidas para Jesus é orar pelas pessoas enfermas. Todo lugar, toda vizinhança sempre tem alguém doente. Eu já contei para vocês, vou relembrar aqui,
a irmã, a Marina era uma vizinha minha, ela estava com câncer. E a minha esposa soube e falou: bem, vamos lá orar pela Marina, ela não está muito bem, chegou do hospital, não está muito bem. E nós chegamos lá muito timidamente, aí pedimos autorização, nós viemos aqui visitar a Marina, será que a gente pode fazer uma oração por ela? Né? E ela falou: claro, será que nós podemos fazer uma oração por você? Ela falou: claro, pode orar. Aí abri a palavra de Deus, lemos a palavra e oramos. Fomos embora. Passado um mês ou dois, a outra vizinha fez um culto na casa dela, nos convidou. A Marina estava lá. Ela foi lá em casa me convidar, falou: olha, eu quero que você vá, porque você foi a primeira pessoa que falou de Deus para mim, eu quero que você vá nesse culto. E eu fui. Cheguei lá, é um estilo igreja pentecostal, o pastor me apresentou, pastor Tito. Aí daqui a pouco ele olhou para mim e falou: e agora a palavra está com o pastor Ailton. Eu levei aquele susto assim, porque no meio batista não é comum, né? Não é costume assim jogar a palavra do nada. Aí eu cochichei no ouvido dele e disse: você quer que eu dê uma saudação? Você quer que eu pregue? O que você quer que eu faça? Ele falou: faz o que você achar melhor. Faz o que você quiser. Eu fiz o que eu sei fazer, que é pregar. Como era culto da família, eu tinha naquele domingo pregado na igreja um sermão sobre família, aproveitei o sermão do domingo e preguei ali. A Marina entregou a vida para Jesus naquela noite. Amém, gente? Amém. Fruto daquela visita que fomos lá 2 meses atrás. Recebeu a Jesus e partiu para a glória, daí uns 3 meses mais ou menos. Foi batizada nesta igreja, esse pastor Tito, daí a pouco o Senhor a recolheu. Nós precisamos orar por pessoas que estão passando por lutas e problemas, por enfermidades. Você descobre um vizinho que está enfermo, o que os crentes fazem? Nada, nem em casa às vezes ora, né? Deus está me cobrando de ir falar com a Lúcia, é uma vizinha minha, que ela tem problema faz hemodiálise, né, nos rins. O rim dela não funciona ela vai 3 vezes por semana fazer hemodiálise. E eu olho para aquela mulher e falei: eu preciso ir lá, né? E eu vou lá. Amém. Vou logo antes que ela parte. Amém, irmão? Amém. Precisamos fazer a obra de Deus. Quando você está caminhando na presença de Deus, meu querido, fazer a obra de Deus é uma bênção. Amém. Não é peso, não é difícil. A maior alegria de um crente é ver pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso ou não? Amém. Amém, irmão? A maior alegria do meu coração é ver pessoas sendo salvas. Gostaria de ter batismo todos os meses na igreja. Mas a resposta do púlpito é fruto, é reflexo do trabalho das pessoas que estão sentadas nas cadeiras. Se vocês não trabalham, não fazem nada, não convidam ninguém, não evangelizam, não vai ter reflexo aqui, não vai ter ressonância. Então, todos nós precisamos arregaçar as mangas e ganhar vidas para Jesus. Amém. O crente deve ser simpático com as pessoas. Eu fui em São Vicente um tempo atrás, em Itanhaém, e encontrei lá uma senhora da Assembleia de Deus, que eu já contei aqui, né? Mas uma senhora, uma crente muito simpática. Ela que ela descobriu que eu cheguei e falei: olha, bati palma na casa do meu irmão, o marido veio atender, eu falei: eu sou irmão do Arnaldo, ele está? Não, ele não está não. Aí o homem veio assim meio desconfiado: mas o senhor é irmão dele mesmo? Ele: sou. Olha na cara de um, olha na cara do outro, você vai descobrir já. Aí essa senhora veio e falou: mas você é o pastor Ailton? Eu falei: sou eu mesmo. Que coisa linda, mas me abraçou. Eu estou orando por você. A sua irmã falou da sua enfermidade. Eu fiz campanha de oração aqui. Todos os dias eu e meu marido oravam por você. Fiz campanha na igreja. Mas que coisa linda. Meu sonho era te conhecer pessoalmente, que eu já tinha visto a tua fotografia, mas eu queria te conhecer pessoalmente e tal. E aquela alegria, gente. Não tem como não cair na simpatia daquela mulher. Entendeu? Muito simpático.
fez a gente entrar, deu água fresca, deu água gelada, queria fazer suco, queria fazer lanche, aquela coisa, meu Deus, que bênção. Puxa, eu pensei, falei para minha esposa Silvia, se todos os crentes fossem assim, o mundo já estaria ganho para Jesus. Simpatia do povo. Amém, meus amados irmãos. Eu vou parar por aqui, eu vou deixar uma pedrinha de sal na sua boca, para depois eu dar a água. Continuaremos a semana que vem. Amém? Então, só para relembrar, hoje eu disse aos meus amados irmãos que a igreja em pequenos grupos multiplicadores, os discípulos são testemunhas de Cristo. E falei ainda que uma igreja multiplicadora vive como comunidade da fé. E ainda mencionei que uma igreja em pequenos grupos multiplicadores, os discípulos ganham ou têm a simpatia de todo o povo, em nome de Jesus. Amém e amém.